Nossa regrinha de número 11, pessoal, ela diz respeito aí aos acentos diferenciais. Todos os acentos diferenciais. O que era o acento diferencial? Já vimos que o acento diferencial era aquele acento que não existia para marcar a tonicidade da sílaba, ou o deslocamento da tonicidade daquela sílaba, né? Ele existia aí para diferenciar uma palavra da outra. Olha os exemplos aqui no quadro. Nós tínhamos ali para com acento e para sem acento. Nós tínhamos pela com acento e pela sem acento. Polo com acento e polo sem acento. E pera com acento e pera sem acento. Por que eles existiam? Não era para marcar tonicidade. A gente sabe que paroxítona terminada em A não leva acento, né? Paroxítona terminada em O não leva acento também. Era só para diferenciar da outra palavrinha. Elas tinham um significado diferente. Quando eu colocava acento, eu estava me referindo a um outro significado da palavra. Pois bem, para, com acento, seria aí, né, deste lado nós temos os substantivos e os verbos. Para seria o verbo parar. Né? Ele não para quieto, verbo parar. E aqui a preposição para. Né? Vamos para a praia, preposição, simplesmente. O pela seria o verbo pelar. Eu pelo, tu pelas, ele pela. Aí teria o acento para me dizer que era o verbo pelar. E o pela aqui era a preposição, né? Anda pela rua. Polo com acento era aí a ave, né? Ou se não, tinha um acento que era o nome de um jogo também, né? O lugar polo. E o polo norte também, substantivo. E o polo que existia aqui era uma preposição tão arcaica que nem eu sabia da existência dessa preposição, né? Mas existiu aí essa preposição, polo, né? Polo mais o, digamos. Pera seria a fruta. E pera também é uma preposição arcaica, essa aqui eu até conhecia. Mas existia aí, né, para diferenciar da preposição que ninguém mais usava, mas estava aí. Por isso que caiu, né? Eles eram chamados até de acentos burros, porque as pessoas não usavam, até concordo com esse termo, porque as pessoas não precisavam. O contexto diz, né, quando a gente está falando de uma palavra ou de outra. E a gente vai ver isso aí. Vamos ver uma definição aí de cada uma dessas palavras, de como era, de como o que existia, né? Eu vou passar uma rápida aí, demonstração para que vocês vejam e depois a gente dá sequência na nossa aula. Então, coloca aí a demonstração. Pois bem, pessoal, com a palavrinha para, nós tínhamos duas grafias, tá? Para com acento agudo e para sem o acento agudo. Para com acento agudo era a flexão do verbo parar, tá? Mas atenção, era só a terceira pessoa do singular que tinha acento, tá? Para diferenciar da preposição para, tá? Eu paro, tu paras e as outras pessoas não tinham, apenas a terceira pessoa do singular, ele para. O outro para sem acento agudo era a preposição. Nós tínhamos também pela com acento agudo e pela sem o acento agudo. Pela com acento agudo, flexão do verbo pelar. Eu pelo, tu pelas, ele pela, tá? Tinha o acento agudo. Pela sem acento algum era a combinação da preposição per com o artigo a. Pela, tá? Sem acento, preposição. Com a palavrinha polo, nós tínhamos três formas. Polo com acento agudo, polo com acento circunflexo e polo sem acento algum. Polo com acento agudo era o substantivo, né, que significava jogo ou as extremidades, polo norte e polo sul. Polo com acento circunflexo seria a ave, né, um tipo de ave. E polo sem acento nenhum era a combinação antiga de per mais lo, né, polo. Com a palavrinha pelo, nós tínhamos três formas. Pelo com acento agudo, pelo com acento circunflexo e pelo sem acento algum. Pelo com acento agudo era a flexão do verbo pelar. Eu pelo, tu pelas, ele pela. Pelo com acento circunflexo era o cabelo, né, o pelo do animal. Tá? E pelo sem acento algum seria a preposição, também combinação da preposição per com o artigo o. E por último nós temos três grafinhas da palavrinha pera. A pera com acento circunflexo, pera com acento agudo e pera sem acento algum. Pera com acento circunflexo seria o substantivo, a fruta. Mas atenção que só no singular que tinha acento, né?
No plural não tinha, então a pera com acento circunflexo e as peras sem acento nenhum. Pera com acento agudo seria o substantivo arcaico, que era igual a pedra. E pera, sem acento nenhum, seria a preposição arcaica também. Ok? Então, pessoal, como é que ficou? Simples, não tem mais acento em nenhuma dessas palavras que eu passei aí para vocês, tá? As reformas, elas vêm aí para facilitar a vida da gente, não para complicar, né? Muitas pessoas já não colocavam o mesmo acento, então agora não vai precisar colocar mesmo, né? Então vamos fazer o seguinte, vocês viram aí as palavras, né? Estão todas aí. E por que não tem mais acento? Como eu já falei, eram chamados aí os acentos burros. Por que burros? Porque o contexto me diz qual é a palavra, não precisa de acento para diferenciar. Observem aqui na oração 1, o que eu tenho aqui? Vamos para Santa Catarina. É o verbo parar ou é a preposição? Obviamente, né, que é a preposição. Então não precisa, está aqui para, preposição, né, ligando vamos a Santa Catarina. Ele não para de cantar para você. Qual que é a preposição? Qual que é o verbo? Só pode ser esse aqui o verbo e só pode ser esse aqui a preposição. O contexto está me dizendo. Não precisa botar o acento ali para dizer que era o verbo. Né? E deixar a preposição aqui sem o acento para dizer que era a preposição. 3. O camponês pela o animal. Aí eu posso ter um desvio aqui. Eu vou falar o camponês pela o animal. Não. Quando eu vejo o animal, eu sei que é pelar o animal. Né? O contexto vai me dizer. O camponês pela o animal. Pela a ovelha. 4. Passamos pela Rua dos Andradas. Pela preposição. Né? Pela do verbo pelar, não precisa do acento. 5. Comeu uma pera deliciosa. Alguém tem dúvida de que aqui é a pera a fruta? Ninguém, não tem como ter dúvida. Né? Ninguém vai comer a preposição aqui, não tem nada a ver. Então o contexto me diz que é... Que tipo de palavra que é? 6. Vamos jogar Paulo? Só pode ser o jogo de Paulo. Né? Não precisa do acento. 7. Quero conhecer o Polo Norte. Só pode ser polo no sentido de extremidades. Né? O texto me diz. 8. Saiu para caçar polo. A ave. Né? Tem um ponto aqui. Tá? E aí, então, eu sugiro aí que vocês deem uma olhada nos vídeos aqui nas aulas de número 4, 6, 7, 9 e 10. A 10 é essa aqui. Mas voltem lá, olhem todos esses vídeos aqui. Revejam. Na verdade, revejam todos, mas esses aqui especificamente falam da nova ortografia. E o conselho que eu dou é o seguinte, não misturem as ortografias nas redações. Se vai seguir a antiga, eu coloquei aqui nos vídeos como é que era e como ficou. Vai seguir a antiga, né? Presta atenção em como era. Vai seguir as novas regras, presta atenção em como ficou. Tá? Eu acho que assim facilita para vocês. Ok? É isso aí então.